Olá, pessoal. Então, retomando, né, essa matéria complexa que é a neurociência. Agora nós vamos falar do sistema límbico, que também é um sistema muito complexo. O que o sistema límbico faz? O sistema límbico ele é responsável pelos nossos comportamentos instintivos e pelas nossas emoções. Então, por exemplo, se você sente uma ira, você vê algo e sente uma ira, é o seu sistema límbico que está atuando. Ou a mesma coisa quando você sente prazer, a mesma coisa quando você tem um instinto de sobrevivência. Tudo isso é o sistema límbico que está atuando, que são várias partezinhas, vários componentes que atuam em conjunto para que seja gerado esses comportamentos instintivos ou essas emoções. Eu utilizo de alguns exemplos que às vezes nem são os exemplos mais adequados, mas foram os que eu consegui construir para ficar fácil de eu conseguir compreender como que funciona e conseguir estudar de uma forma melhor, né? Conseguir me dar bem na prova, enfim, conseguir compreender. Eu vou compartilhar os meus exemplos. Peço desculpa se de repente eles não forem os mais adequados. Bom, então vamos ver. Onde fica o sistema límbico? O sistema límbico, ele fica aqui nesse miolinho do cérebro. Imagina então que a gente removeu aqui uma parte do telencéfalo e ali tá o miolinho, que é o lobo insular ou ínsula. E é nele que fica o sistema límbico, que vai ser responsável pelos comportamentos instintivos e pelas emoções. Bom, se a gente deixasse o telencéfalo transparente, seria mais ou menos assim que a gente iria ver esses componentes aqui que formam o sistema límbico. Olhando de perfil, né? Então, olhando como se fosse o cérebro na lateral, a gente teria essa visão destes componentes do sistema límbico. No vídeo que eu expliquei sobre os hemisférios cerebrais, né, o hemisfério direito e esquerdo, eu disse que existe ali uma separação, um espacinho entre um hemisfério e outro, que é chamado de fissura longitudinal, mas que ambos hemisférios permanecem conectados por um feixe de fibras, e esse feixe de fibras é chamado de corpo caloso. Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue enxergar o corpo caloso, que seria essa parte aqui, um feixe de fibras que conecta ambos hemisférios. Bom, e aí então, o sistema límbico, ele fica ali no miolinho do cérebro, né, no lobo insular ou na ínsula, e ele é composto pelo giro do cíngulo, que seria esta parte aqui, é o que vai fazer a conexão vai coordenar os sentidos e as emoções. Ele vai ser responsável, então, ali por conectar, né, ali o córtex, que vai receber os sentidos e etc., com as emoções, a gente vai ver aí os outros componentes, qual que é o papel de cada um. Depois, então, nós temos o tálamo, que seria esta parte aqui. E o tálamo, ele é responsável por integrar o sistema sensorial e motor. Eu já expliquei isso também no outro vídeo. Então, o tálamo, ele integra ambos os sistemas, o dos sentidos, e o sensorial e o motor. Depois aqui nós temos o hipocampo, que ele é responsável pela memória. Então, ele vai fazer a aquisição de novas memórias, ele vai armazenar as memórias e evocar essas memórias quando necessário. A amígdala também está envolvida na memória, porém, ela está mais ligada às respostas emocionais. Então, assim, né, quando eu estava estudando, pensando no hipocampo e na amígdala, qual que é a diferença dessa questão da memória dos dois? O hipocampo é o que iria reconhecer, né, uma pessoa, a vizinha. O hipocampo, ele reconhece a vizinha e a amígdala vai me dizer se eu gosto ou não dela. Mais ou menos isso. Então, o hipocampo, ele é responsável, vamos dizer, por uma coisa mais, entre aspas, mecanicista. Ele armazenou essa memória da vizinha, ele evocou essa memória da vizinha. E a amígdala trouxe essa lembrança de que ela é minha amiga de infância, gosto muito dela, ou de que ela foi uma sacana e eu não gosto dela. Então, a amígdala está
relacionada às respostas emocionais. O hipotálamo, nós também vimos no outro vídeo, que ele é responsável pela homeostase do nosso organismo. E o que é isso? Ele regula as reações químicas. Então, ele vai regular o nosso sono, ele vai regular a nossa fome, ele vai regular a nossa diurese, ele vai secretar hormônios quando são necessários ou parar de secretar hormônios também. Então, essa é o papel, né, de cada um dos componentes do sistema límbico. O lobo frontal, ele não faz parte do sistema límbico, porém, ele tem uma grande importância, né? Porque ele tem conexões diretamente ligadas aí a estruturas como amígdala e tálamo e tal. Mas o sistema límbico são estes componentes. E aí, utilizando de um exemplo desses esqueminhas que eu crio para eu conseguir compreender como que funciona, eu fiz um esqueminha que seria assim, né? Os nossos olhos, você está andando lá e aí os seus olhos viram uma cobra. Bom, então foi ativado, né, o sistema occipital que processou a informação da cobra. E aí, através, né, de todo o sistema, o giro do símbolo, não sei o que lá, tal, ativou o hipocampo. O que o hipocampo faz? O hipocampo se recordou, isto é uma cobra, ela é perigosa. E aí ativou a amígdala. A amígdala lembrou que ela é uma ameaça, que eu tô com muito medo da cobra, a cobra pode me matar. E aí ativou o hipotálamo. O hipotálamo fez o quê? Pera lá, a gente precisa ter algumas reações aqui para a gente poder sobreviver. Estamos com medo, ela é perigosa, então secretou hormônio do cortisol na nossa corrente sanguínea. E aí o nosso corpo começa a se preparar. Os vasos vão se dilatar, os músculos vão se preparar para a gente correr para a fuga. E o tálamo faz essa integração entre o sistema sensorial e motor. Então, acho que deu assim para ter mais ou menos uma ideia, né, de como é complexo e de como não são cada parte não atua sozinha. Então, a partir do momento que você vê algo, ou, por exemplo, um cheiro do biscoito da avó que lembra a sua infância. Tudo isso é ativado. Você sentiu o cheiro através, né, dos órgãos sensoriais, né, do olfato, e aí ativou, então, a nosso córtex cerebral, houve toda essa conexão aí, né, o giro do símbolo fazendo aí toda a coordenação entre, né, os sentidos e as emoções, e aí, então, ativou o hipocampo que lembrou que você já sentiu esse cheiro, a amígdala te deu aquela sensação de nostalgia, enfim, e aí você se locomoveu até uma padaria para comprar aquele biscoito que você comia na casa da sua avó. É mais ou menos isso, então, né? Como que funciona o sistema límbico para trabalhar ali com os nossos comportamentos instintivos para fugir da cobra ou os emocionais para comer o biscoito que lembra a nossa infância na casa da avó. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais fácil de compreender o sistema límbico, porque eu tive muita dificuldade de entender quando estudei isso no terceiro semestre. E ainda não acabou. A neurociência é muito complexa, tem muitos componentes, e aí vou gravando outros vídeos para complementar todo o estudo da disciplina. Então, a gente se vê agora no próximo vídeo.